Olá, queridos alunos, queridas alunas. Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho de alguns conceitos de legislação educacional que se tornam aí pegadinhas, né, nas provas de concurso. E também a gente vai falar sobre seleção de materiais para os estudos desses conteúdos programáticos do edital. Se você tem alguma dúvida, escreve pra gente, manda aí nos comentários que a gente vai preparar uma aula bem bacana sobre a sua dúvida, sobre aquilo que você precisa continuar estudando e ficar ligado aí pro próximo concurso. Para quem eu ainda não conheço, para quem não me conhece, eu sou a professora Tatiana, da equipe LTZ Concursos. Estamos aí há mais de 7 anos com os cursos preparatórios para concursos. Nosso trabalho é garantir o seu estudo, a sua aprovação. Então vamos começar com algumas dicas que a gente trouxe para hoje, para que o seu estudo aconteça com maior foco e maior qualidade. Estudar é preciso, é imprescindível, a gente precisa manter o foco aí dessa preparação. Também é importante ter uma boa alimentação nesse período, garantir aí a sua saúde alimentar. Regularidade do sono, muito, muito, muito importante para que você nesse momento vá conseguindo armazenar as informações que você tem tido nesse período. Também fazer atividades físicas, como por exemplo um alongamento, uma meditação, uma caminhada quando você puder, ajuda a ativar o seu metabolismo, ajuda nos seus estudos. Vamos lembrar da aula da professora Letícia? A gente precisa ter uma agenda de estudos, a gente precisa dar cor aos nossos estudos, então vai lá, busca as suas ferramentas que a aula já vai começar. Muitos alunos me procuram falando da grande dificuldade de organizar essa agenda de estudos. Então, para hoje, trouxe um quadro para ajudar você a renovar suas estratégias aí dos seus estudos. Presta atenção nesse quadro. Estudando diariamente, vai tentando responder as perguntas desse quadro. Dessa forma, você vai ter certeza que você está otimizando o seu tempo de estudo com qualidade. Revisar constantemente, fazendo resumos e relendo-os. Precisa retomar aquilo que você já resumiu. A terceira pergunta desse quadro é sobre o que você tem criado. Refere-se aos mapas conceituais e mentais. Foi muito bem explicadinho isso na aula da professora Letícia. Retoma essa aula. Nesse sentido, você criar os seus mapas possibilita realizar associações entre o que está sendo estudado. Essa é uma etapa fundamental nos estudos para concurso. Volta lá, faz isso diariamente. Um dos temas da nossa aula de hoje é sobre seleção de materiais. Nós trouxemos essa temática devido à pergunta que a Yara mandou pra gente. Quero agradecer desde já, muito obrigada, Yara, por ter mandado essa pergunta. Ela escreve assim, vou ler para vocês. Olá, professora. Quais os materiais devo selecionar para estudar legislação educacional? Olha, essa é uma pergunta que muitos alunos me fazem na aula, né? Da onde começar, da onde procurar? Quero dizer uma coisa para vocês. Quando a gente começa a procurar, selecionar materiais, a nossa preocupação, a nossa maior preocupação deve ser a qualidade desses materiais e não a quantidade. Há muitos materiais disponíveis, né, em diferentes fontes e diferentes recursos. Então a gente precisa se preocupar na qualidade desses materiais. Dizer também para vocês, o material sozinho não traz a sua aprovação. Então a gente precisa selecionar, mas também fazer uso desse material com bastante foco. Há muitos materiais disponíveis que não possuem informações fidedignas. Cuidado, muito cuidado com isso. Há muitos materiais que não possuem clareza nas informações. E aí de nada adianta você ter esse material se ele não vai contribuir com qualidade para o seu estudo. Há muitos materiais, principalmente no que se refere à legislação educacional, que estão ultrapassados. A legislação está em constante mudança. Então, pessoal, vamos cuidar da qualidade do material que a gente vai selecionar. Separei para vocês alguns sites com informações fidedignas, materiais de fontes confiáveis para que vocês possam estudar
e aí ter uma qualidade na apropriação dos conteúdos que vocês vão ter de informações. Presta atenção nesses sites. Como vocês viram, eu trouxe para vocês o portal do MEC, o site Jus Brasil e o site do Planalto. São sites muito confiáveis, vocês vão sempre encontrar a legislação mais atualizada neles. Podem consultar, fiquem à vontade, é uma boa seleção de materiais. O que eu gostaria também de dizer para vocês sobre ainda os materiais? Nessa legislação que vocês vão estar consultando, precisam prestar bastante atenção em relação a artigos, incisos, os parágrafos que foram revogados. Otimiza o seu estudo vendo realmente aquilo que é importante, aquilo que está em vigência, aquilo que vai ser a demanda da banca do concurso que você irá fazer, tá bom? Anote suas dúvidas, converse com os seus professores. Nós aqui da equipe LTZ estamos sempre disponíveis para atendê-los. As nossas aulas servem justamente para a gente exercitar, conversar sobre esse material, sobre as suas leituras, tá? E tente realmente identificar se a legislação que você está estudando, a numeração dela é a legislação correta de acordo com o conteúdo programático do seu edital, para que você não perca tempo com conteúdos aí, informações desnecessárias, ok? A gente também, na nossa aula de hoje, trouxe uma temática que costuma ser muito cobrada nos concursos aí para a educação, né? Da legislação educacional, a gente precisa entender como funciona aí a nossa educação brasileira e a gente vai trazer um alicerce aí da legislação, vamos lembrar da nossa casa, da última aula, no nosso alicerce, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é uma lei muito cobrada, né, pelos concursos aí da área de educação, e principalmente as questões vêm trazendo aí demandas sobre a organização da educação brasileira. Muitos alunos me procuram com muitas dúvidas sobre a questão de níveis, etapas e modalidades da educação. Então, a gente vai se concentrar agora na nossa aula nesta questão. Nós estamos falando, então, do artigo 21 da LDB, da Lei 9.394 de 1996, e a gente vai entender agora um pouco como a legislação traz essa organização da educação. Níveis de educação, nós temos 2 na educação brasileira. A educação básica e a educação superior. Vou mostrar para você aí no quadro, para você entender muito bem como funciona. Presta atenção. Como vocês viram aí no quadro, na educação básica nós temos 3 etapas. A educação infantil, e aí eu tô falando de idade de 0 a 5 anos de idade. No ensino fundamental, com 9 anos de duração, aí eu tenho do 1º ao 9º ano, e no ensino médio, com no mínimo 3 anos de duração. Na educação superior, nós temos a organização nos cursos de graduação, são as diferentes graduações, as pós-graduações com o estrito sensu, que aí nós temos o mestrado e o doutorado, o lato sensu, que são as diversas especializações, as extensões e as pesquisas. Vamos falar agora das modalidades? Quando eu falar modalidade, a palavra modalidade, tem que me lembrar a palavra modo, a maneira como o ensino pode ocorrer. Então, é pegadinha de concurso, precisa ficar bem atento a essa aula. Quando a gente falar de modalidade, eu vou lembrar que na LDB eu tenho diversos artigos que vão regulamentar, que vão organizar essas modalidades. Logo no artigo 37, eu vou falar de educação de jovens e adultos. Eu vou falar de modalidade de alunos do ensino fundamental e ensino médio que não tiveram acesso a essas etapas na idade própria. Então, é a maneira, tá? O modo. No artigo 87, eu vou falar da educação de jovens e adultos em educação à distância. Então, eu estou falando de 2 modalidades. A educação à distância também é o modo, é a maneira como o ensino pode ocorrer, tá? No artigo 39, eu estou falando de educação profissional e tecnológica,
E aí eu tô falando tanto do ensino médio como educação superior, com o uso de diferentes recursos tecnológicos. No artigo 58, eu vou falar da modalidade de educação especial. Então, é uma modalidade oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Lembra da palavra preferencialmente. Há muitas pegadinhas. Não caia em questões, em alternativas que tenham a palavra exclusivamente, minimamente, unicamente. A palavra correta é sempre preferencialmente. Há outras formas, né? Preferencialmente quer dizer que ela pode ocorrer na rede regular de ensino e também em outras formas, em outros tipos de atendimento com educação especial. Então, segue essa dica para não errar. No artigo 80, nós vamos falar aí, propriamente dito, da modalidade de educação à distância. São essas. Nós temos na Resolução 4 de 2010 um material interessante, né, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. É um material interessante que pode complementar o seu estudo sobre modalidade. Lá a gente vai ter, falando também da educação básica do campo, da educação quilombola, traz bastante detalhamento sobre educação indígena e demais modalidades já citadas na LDB, nessas que eu já falei para você agora há pouco. Então, fica a dica aí para você olhar esse material que pode te ajudar no seu resumo, no seu mapa conceitual e no seu mapa mental. Vamos para exercitar um pouquinho? Vamos para o nosso exercício de hoje? Como vocês puderam observar, a questão que eu separei para a aula de hoje traz em seu enunciado justamente o artigo 21, que foi o que a gente tratou na aula de hoje. A pergunta se refere à composição da educação básica. Vamos retomar, vamos relembrar? Olhando para as respostas. Alternativa 1, a creche, a educação infantil e o ensino fundamental. Retomando com vocês, quando eu tenho aqui a creche na resposta, a creche já compõe a educação infantil. Então, na educação infantil, eu tenho a creche de 0 a 3 anos e a pré-escola 4 e 5 anos. Está faltando no texto dessa resposta, dessa alternativa, o ensino médio. Então, a creche separada da educação infantil é pegadinha e a falta do ensino médio torna essa alternativa incorreta. Não dá para assinalar essa alternativa. Na alternativa 2, apenas ensino fundamental e médio. O texto do artigo 21 da LDB vai trazer a educação infantil, o ensino fundamental e o médio. Não pode ser a alternativa 2. Na alternativa 3, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. O texto se refere exatamente ao que está escrito no artigo 21 da LDB, portanto, essa alternativa está correta, é essa que deve ser assinalada na hora da prova. Na alternativa 4, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação superior. Não é o que compõe a educação básica. Aqui eu estou falando de todos os níveis, né? Educação básica e educação superior e todas as etapas da educação básica. Portanto, não é a resposta da pergunta, não é a resposta dessa questão, ok? Acredito que a gente hoje teve uma aula muito bacana, com dicas importantes. Retoma essa aula, olha lá para os mapas mentais e mapas conceituais que você vai construir, porque a tarefa de hoje é a gente olhar para os artigos da LDB que foram estudados, faz a sua leitura, faz o seu resumo, constrói os seus mapas mentais e seus mapas conceituais, manda aqui no nosso canal comentários, se inscreve nele e a gente fica por aqui.